10.000 torturados, sobreviventes de campos de concentração, 200.000 exilados, 500 filhos roubados para crescerem longe de suas famílias biológicas, 30.000 pessoas sequestradas e desaparecidas. O TVA Repórter está na capital argentina, Buenos Aires, para mostrar como o país está resgatando a verdade e a justiça sobre a ditadura militar. Ela é tão violenta, ela é tão ampla, que não tem como a sociedade argentina colocar de lado. Não tem como esquecer e não tem como perdoar. A construção da memória é um devenir, não é uma coisa feita, terminada para sempre, é um desafio. No momento em que o Brasil e outros países latino-americanos buscam a própria verdade sobre os seus governos militares das décadas de 1960 a 80, movimentos de direitos humanos, testemunhas, o governo, cientistas reescrevem a história recente que a Argentina chama de terrorismo de Estado. Estamos condenando a los genocidas, a los asesinos, a sus colaboradores y en este momento también estamos apuntando a los sectores civiles que se beneficiaron con tantos asesinatos. Es muy difícil de exterminar la verdad escrita. Entonces somos conscientes. Sujeitos de uma história que está sendo recontada. Abel Madariaga recuperou o filho retirado da mãe que até hoje é desaparecida na hora do nascimento no cativeiro. Es muy difícil recuperar 32 años y medio de una historia que no te dejaron tener. Miguel Ángel D'Agostino, sobrevivente de centro clandestino, que tem testemunhado em julgamentos de torturadores do terrorismo de Estado. No es algo puntual que me hicieron a mí. Formaban parte de un proceso político, representaban a un sector de la sociedad que estaba en condiciones de pensar que lo mejor para sanar la sociedad era exterminar a un grupo de personas. Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas, das avós da Praça de Maio, que buscam netos, as crianças tiradas de seus filhos quando sequestrados. En un país donde hay niños desaparecidos y hoy ya son hombres y todavía están desaparecidos, es una democracia un poco incompleta. A Escola de Mecânica da Armada, um dos maiores centros clandestinos de detenção e tortura da Argentina, agora reconstrói a história e promove cultura e memória. Este que fue un espacio de muerte se transforma en un espacio de vida. Em meio ao verde, são mesmo tranquilos os ares para quem transita entre as várias alamedas. A cada semana, 3, 4, 5 mil pessoas passam pelo espaço em exposições, encontros, palestras, pesquisas. Do complexo de prédios da antiga ESMA, alguns já foram revitalizados, outros estão em fase de restauração. E no melhor estilo de convivência entre diferentes, aqui a administração hoje é compartilhada entre governos e sociedade. El ente está constituido por la Nación, la Ciudad de Buenos Aires, que en el fondo es la propietaria de todos estos terrenos, y tienen participación activa los organismos de derechos humanos. A área de 17 hectares, 35 prédios no extremo norte da cidade de Buenos Aires teve como função original a formação de suboficiais, aspirantes da Marinha Argentina. O lugar também servia para cursos de pós-graduação no caso de oficiais. Mas isso muda durante o período do último de 6 golpes militares no país vizinho no século recém-passado. A partir de março de 1976, uma ala desse espaço fica restrita à entrada e saída de veículos e oficiais autorizados. De la cadena para acá era, digamos, la normalidad de la ESMA, por decirlo, de algún modo, la escuela con los suboficiales, los estudiantes a suboficial, y de la cadena para allá era
el edificio donde estaban recluidos los secuestrados. Era o chamado Cassino dos Oficiais, que passa de dormitório dos militares de carreira a centro clandestino de detenção e tortura, um dos maiores da nação. Estima-se que 5.000 sequestrados estiveram ali em 7 anos de ditadura. Somente 200 saíram vivos. Martim Graz, então integrante da organização político-armada peronista Os Montoneiros, foi um deles. Siento una voz que pregunta, ¿y este quién es? Le dicen quién soy yo, entonces me abrazan, me besan y me dicen lo que te busqué yo a vos. Y la persona que me recibió con un abrazo y un beso y diciendo lo que te busqué yo a vos era Jorge Acosta, alias El Tigre. Así es, son los acontecimientos excepcionales que ha sido la guerra civil revolucionaria que se vivió en la Argentina. O testemunho de sobreviventes é o fio condutor dos processos de memória e justiça na Argentina. Eles começam com o primeiro governo democrático depois do golpe. O presidente eleito Raúl Alfonsín decretou o julgamento dos dois lados, dos dirigentes guerrilheiros e também dos chefes das 3 juntas militares. Nomeou ainda a Comissão Nacional de Pessoas Desaparecidas, CONADEP. O grupo de notáveis da sociedade argentina, em menos de um ano, entregou um relatório de 50.000 páginas, baseado em pelo menos 600 depoimentos. Distribuídos em banca de jornal. Isso durou de abril de 85 a dezembro de 85. Todo fim de semana tu encontrava nas bancas de jornais as atas completas das sessões daqueles dias. Então, de cara, sim, já entra uma espécie de memória que se materializa em texto. Os depoimentos do CONADEP são hoje parte do acervo do Arquivo Nacional da Memória, um dos organismos de Estado que atua no complexo da antiga ESMA. A finalidade do arquivo é definida por política de Estado. El estudio y la investigación acerca de graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido tanto en nuestro país como en otros países del Cono Sur. O destino do antigo centro de tortura, que continuou pertencendo à Marinha, teve muitas discussões até a definição atual. Estaba la idea de nacionalizar todo este predio, que era un horror, ¿no? Era la imagen del horror misma. Entonces, cuando el presidente Kirchner asume, a los pocos días, decide crear acá un espacio para la memoria y la preservación de los derechos humanos. Como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón O presidente que pede desculpas à nação pelo terrorismo de Estado e manda retirar os quadros dos ditadores de um colégio militar, abre os arquivos da repressão e promove a inconstitucionalidade das leis de anistia, um passo definitivo depois de anos de avanços e interrupções. Com base no trabalho da CONADEP, acontece o julgamento inédito de um juizado civil a acusados militares. 2 chefes da primeira junta, Jorge Rafael Videla e Emílio Maceira, são condenados à prisão perpétua. O julgamento provoca centenas de processos em todo o país. E, pressionado, o presidente Alfonsín edita 2 leis. As leis da impunidade, por assim dizer. A lei do ponto final paralisa os processos judiciais. A lei de obediência devida isenta os demais militares por estarem cumprindo ordens superiores. Depois, com o governo de Carlos Menem, as juntas militares recebem indulto. As políticas de direitos humanos, a partir de 2003, declaram inconstitucionais os indultos e derrubam as leis de impunidade, trazendo de volta os julgamentos, a começar pelas juntas. Também permitem o acesso total a documentos públicos da época, inclusive militares. A partir de esa decisión del presidente hemos podido investigar dentro del propio ejército, dentro de las fuerzas armadas, dentro de las fuerzas de seguridad, y ahí es donde hemos podido encontrar cuantiosa documentación. Si no hay colaboración de otros ministerios, fundamentalmente de defensa, no se hubiera podido hacer.
E muita coisa chegou em péssimo estado de conservação, exigindo restauração. Lo que se hace previamente, antes de iniciar cualquier tarea de tratamiento, es la desinfección del material en una cámara de descontaminación. Permanece ahí durante 3 días y luego sí comienza la intervención. As mãos habilidosas e treinadas de arquivistas, conservadores e restauradores precisam recuperar e principalmente preservar originais. Para isso, fazem uma conservação preventiva. Que es una limpieza mecánica con una pinceleta seca. Nosotros usamos una cinta libre de ácidos para solucionar las roturas que tenemos en los documentos. Es pegarla para que el documento no se siga desprendiendo más el papel, entonces le frenamos el deterioro. Com fotos protegidas por plástico especial, grampos retirados e fissuras estancadas, os originais são preservados, respeitando até a localização de cada item no mesmo lugar da folha do papel, mas revelando dados como anotações no verso antes colado, descobertas que mudam vidas. Hay cosas que no se vuelven a recuperar, entonces uno tiene que estar consciente en lo que está tocando, tiene que perdurar. Es la historia. Es la historia. E uma porta especial preserva a história revelada. Aqui a gente pode dizer que fica o cofre do arquivo. É uma área totalmente restrita e por isso nós tivemos uma autorização especial para entrar. São mais de 1.200 metros de documentos num arquivo definitivo, compreendendo um período do final dos anos 30 até os dias de hoje, mas especialmente da década de 1970. Um sistema próprio contra incêndio, ar-condicionado preservando a temperatura média a 20 graus Celsius, desumidificadores para manter a umidade relativa do ar em 50%, caixas especiais livres de ácidos, tudo para proteger os documentos, inclusive de fungos, pelo manuseio. Cualquier cambio climático, cualquier persona deja contaminación en el depósito y eso afecta lo que es la conservación documental. Entrando para o depósito definitivo, a maior parte desses documentos não será mais manipulada. O acesso às informações posteriormente é através de arquivos digitalizados. Esos testimonios estaban iniciados como otros juicios, como causas, y estaban desparramados en todo el país. Hemos llegado a recolectar 6.400.000 fojas de depoimentos, de testimonios, de declaraciones de la gente, de inicios de juicio, que están digitalizadas perfectamente. Mas nem todos os documentos apareceram. Mesmo depois que a antiga ESMA foi destinada às entidades administradoras do espaço da memória e dos direitos humanos, os militares permaneceram por pelo menos mais 4 anos. Documentos com nomes, idades ou qualquer informação identificando sequestros ou vítimas não foram entregues. No los libros específicos que sí se los llevaron, los que tenían los movimientos de gente en cuanto a lo que era el funcionamiento. Mas o que não parecia importante gerou pistas e provas. Como por ejemplo los libros de entrada o salida de los cuarteles, el libro de guardia, el libro de oficio, nos dio a nosotros muchísima información para saber quiénes se movían, cómo se movían e em que lugar. Os testemunhos alinhavam o cruzamento das informações. Esse também é o principal elemento dos trabalhos das Comissões da Verdade Nacional e estaduais no Brasil. Para eles que eram donos de nossas vidas e de nossas mortes. Eu mesmo fui torturado com a presença de empresários. Na vigência da Lei da Anistia de 1979 no Brasil, o trabalho aqui é de apuração. A Comissão Nacional tem até maio de 2014 para o relatório final. Nos estados, o objetivo é apoiar a Comissão Nacional. E assim, também aqui no Brasil, revela-se o sistema político que foi baseado na tortura durante a ditadura. E a partir de quando, como e com quem foi se estruturando dentro do Estado um aparato repressivo praticamente autônomo, que não respondia às autoridades formais e que, montado a pretexto de reprimir os recalcitrantes, os resistentes, os oponentes da ditadura, e que criou um poder dentro do poder.
Na Argentina, uma missão do governo do Rio Grande do Sul e do Memorial da Democracia e dos Direitos Humanos do Mercosul, que tem sede em Porto Alegre, troca experiências e fecha convênios. A gente leva daqui uma experiência de cuidado com já protocolos de cooperação acertados para que a gente esteja mais presente aqui com os nossos técnicos e também para que eles estejam presentes lá em Porto Alegre e nos ajudem na construção desse memorial e que a gente possa, com isso também, aumentar o acervo que nós temos e ter múltiplos canais de divulgação. 2 países, portanto, com suas especificidades. Por eso o caminho do diálogo, de conhecer as experiências, de vernos refletidos en ela ou não, ver o que falta, o que não falta, o que tem os outros, o que não... Enfim, é um caminho de 2 vias. Práticas similares e trocas de informações entre as ditaduras militares já foram comprovadas. Como exemplo, a articulação clandestina dos governos repressivos na chamada Operação Cóndor. Agora, os governos e instituições do Mercosul se organizam no sentido inverso, para trazer à tona a verdade. Nuestro instituto está trabajando en este momento en un censo o guía de archivos públicos que va a estar accesible en la web, donde básicamente va a haber una descripción de todos los archivos que tienen documentos sobre el Plan Cóndor y un índice de los principales fondos documentales y un análisis de los niveles de accesibilidad. Com essa documentação a gente pode ajudar a aclarar tanto para quem está fazendo a investigação mais acadêmica, quanto para os militantes, aqueles que são mais diretamente afetados na sua história por isso, uma forma simples e organizada desses documentos num único espaço. Mesmo vendado na maior parte do tempo e por isso com conjuntivites constantes, Martín Gras não deixou de ver o que acontecia na ESMA. Ajudou, como outros sobreviventes, a explicar o funcionamento do cassino dos oficiais. O sótano era o lugar donde se torturaba, donde estaban los boxes, había 5 boxes donde se utilizaba la picana, a veces los 5 boxes funcionaban al mismo tiempo, había una enfermería. Incluso había un médico del Hospital Naval que asesoraba las torturas por si algún secuestrado tenía una información que no muriera de un paro cardíaco. Lo reanimaban muitas vezes para continuar com a tortura. No porão funcionavam as picanas elétricas, choques usados para assustar o gado, adaptados à tortura. Também as oficinas de trabalho forçado, onde os presos falsificavam documentos de identidade de propriedade de imóveis apropriados pelos militares. Um dos envolvidos foi Alfredo Astiz. Por não ser aplicado Com documentos falsos, ele se infiltrou e entregou as fundadoras de las Madres, das Mães da Praça de Maio. Porque era de inteligência, estava preparado, mais preparado que nós, e supo enganar-nos. Supo hacerse ver el que tenía una madre enferma y era un pobrecito, y venía siempre con algún hermano o con otra persona más chica, y engañó y conoció perfectamente el movimiento de las madres, cuáles eran más aguerridas, las marcó en la Santa Cruz con un beso, y a las que él le dio un beso son a los que se llevaron. O gaúcho Flávio Cutsi, então militante de partidos ou organizações de extrema esquerda, atuou e foi perseguido pelas ditaduras do Brasil e da Argentina. Na época, ele vivia no país vizinho. Integrava um grupo dissidente do Partido Revolucionário dos Trabalhadores, Exército Revolucionário do Povo, mais conhecido como Fracción Roja. Foi sequestrado ainda antes do golpe e esteve em 4 prisões argentinas. Para ele, uma grande diferença entre o golpe de 76 e os sucessivos períodos anteriores de repressão foi a ação dos militares na clandestinidade com um fim definido. As equipes do Exército, da Marinha, eles operavam com documentação falsa, eles se comunicavam com outras áreas militares para não dar confusão, intervir na mesma área e acabarem se tiroteando entre si, e isso produziu a mais dura política repressiva, enfim, depois da Alemanha nazista. Ele vem para matar, e essa não é uma frase de efeito ou uma simplificação. Ele vem para matar e tem uma doutrina.
No primeiro piso funcionava o operativo da inteligência dos militares no chamado Salão Dourado. No outro extremo, no último piso e no sótão, sem celas, apenas com colchões sobre estrados, lado a lado, os prisioneiros ficavam na capucha, referência ao capuz que sempre cobria os rostos. Los detenidos subían y bajaban por la escalera con los ojos vendados o con las capuchas y con cadenas en los pies, en lo que se llamaba el trencito, es decir, tú ibas apoyado en la mano del que iba adelante. Nas escadas estão as marcas das correntes que os sequestrados levavam nos pés ao passar por 2 andares de dormitório de oficiais que visitavam a ESMA. El hotel, los 2 pisos de hotel, estaban entre un campo de concentración arriba y una sala de tortura abajo. A sistemática, no entanto, não era manter os detidos ali. As torturas tinham como propósito a busca de informações sobre outros opositores do regime. Alguns ficavam para o trabalho ou eram considerados troféus políticos. A maioria era encaminhada para os chamados voos da morte, mas sem saber disso. Se les decía que iban a ser trasladados a unas granjas de recuperación o unas cárceles en el sur y que por eso les iban a dar una inyección que era supuestamente una vacuna o una especie de complejo de vitaminas. Não era. O produto aplicado nas veias era um anestésico. Y adormecidos, sedados, los sacaban en unos camiones hacia el aeropuerto, les daban otra dosis de la misma droga y los arrojaban vivos al Océano Atlántico o al Río de la Plata, depende de los vuelos. Esse foi o destino das mulheres marcadas pelo beijo de Astiz na Igreja da Santa Cruz. Os corpos de uma das pioneiras das Mães da Praça de Maio, Açucena Vigia-Flor, e de 2 monjas francesas, todas torturadas na ESMA, foram encontrados em uma praia de uma província de Buenos Aires. Enterradas em uma vala comum, os restos mortais foram identificados em 2005. As cinzas de Vigia-Flor estão ao pé da pirâmide da Praça de Maio. Fueron probando, primero los arrojaban más cerca, cadáveres terminaban en Uruguay, porque la corriente del océano los llevaba por ahí, se dieron cuenta que seguían apareciendo cadáveres, entonces cada vez volaban más lejos, hasta que en un momento realmente no aparecieron más. Corpos vivos lançados ao desaparecimento. Miguel Ángel D'Agostino, então militante do Partido Revolucionário dos Trabalhadores, esteve no centro de detenção Clube Atlético, redescoberto em uma escavação. Para a vida dele depois da ditadura, as dores da tortura têm pesos bem determinados. La física creo que es la más fácil de superar. Es decir, la psicológica realmente es la que más afecta. Es decir, yo he recibido picana eléctrica, es decir, en una mesa como esta de metal, estaqueado de pies y manos, un electrodo en el dedo gordo del pie, bueno, todo, el estar encadenado, el estar tabicado, el estar incomunicado, el escuchar constantemente los gritos de la tortura, de 3 salas de tortura a escasos 10 metros de donde yo estaba alojado, el saber que estaban torturando a un amigo, un compañero de militancia, a una niña, a una abuela, y la imposibilidad de hacer algo. Fazer alguma coisa. Batendo de porta em porta nos organismos de governo e de polícia, as famílias dos desaparecidos acabaram, sem intenção, fundando o movimento de direitos humanos na Argentina, ainda no início do último golpe. E ao longo do tempo, esse foi um dos principais elementos de memória em todo lugar. Como ressalta essa socióloga argentina que viveu alguns anos no Brasil. Aquelas fotos são muito fortes, são pessoas jovens, eternamente jovens, que estão ali. Mas quando o coletivo leva aquelas fotos, de alguma maneira está concretizando aquela falta daquele corpo, aquela pessoa que não esteve, aquela geração que foi eliminada, porque quem não foi torturado, quem não foi desaparecido, foi calado, foi exilado. Pois o silêncio foi arma. As mães começaram a se reunir no centro do poder na Argentina. Em frente à Casa Rosada, se tornaram, com a marcha silenciosa, Las Madres, as mães da Praça de Maio. Se dieron cuenta que éramos ya un grupo de 15, 16, 17 madres
o personas charlando en una esquina de la Plaza de Mayo, con estado de sitio no te permiten, hay que estar circulando y no de muchas conversando. Así que nos obligaban a circular de a dos, en realidad la ronda la formaron ellos. Los viejos amores que no están. Leon Rieco, um ídolo nacional, cantor militante das causas humanitárias, conta que no começo a sociedade olhava para elas com desconfiança. Yo volví clandestinamente del exilio en el año 81, fui uno de los primeros artistas que mencionaba a las madres de Plaza de Mayo. Me acuerdo que la gente se ponía muy nerviosa, ¿no? Porque en ese momento las madres eran como las viejas locas. Loucas na busca por seus filhos. Incansáveis. Todas as quintas-feiras, as mães da Praça de Maio, que também são pais, avós, parentes de desaparecidos, não deixam que a Argentina e o mundo se esqueçam deles e da história recente do país. Hoje são 2 grupos ou associações. Em comum, a busca por todos os 30.000 desaparecidos. Aquel día 30 de abril que estuvimos ahí 14 mujeres, ¿no? Cuando nos juntamos, pensando en nuestra inocencia que íbamos a tener respuestas. Jamás se nos cruzó por la mente que íbamos a llegar 37 años y todavía íbamos a estar acá en la plaza. La lucha terminará cuando encontremos al último desaparecido, entre ellas mi compañera. O filho de Aide Gastellú García Buela, Horácio, foi levado com sua noiva em 1976. A la madrugada, fuerzas, 7 por Falcon y muchas fuerzas armadas, los torturaron ahí en la casa, ya en la cocina. As investigações, testemunhos e o trabalho da antropologia forense com o Banco de Dados Genéticos da Argentina trouxeram a verdade sobre a desaparição de Horácio e Aide, o marido e os outros filhos e familiares puderam enterrar os restos mortais do militante estudantil e político morto aos 21 anos de idade. Y ahí vi la muestrita de sangre y a los 25 años me encontraron los restos de mi hijo, que fue para mí una liberación. Fue encontrar la verdad sobre lo de él y me permitió enterrarlo. Que salí de un túnel negro y me encontré con la luz, con saber la verdad, que es algo que ilumina. Pues si yo no hubiese tenido sus restos y los comprobantes de todo lo que pasó, no podía haber llegado a la justicia y fueron condenados los responsables que esa noche estaban de la policía custodiando ese lugar y fueron condenados a perpetua. O lenço na cabeça virou uma referência das mães da Praça de Maio. Aide enterrou o filho, mas ela também vive a lembrança de seu nome em um dos maiores monumentos públicos erguido para a homenagem aos desaparecidos na capital Buenos Aires, o Parque da Memória. Simbolicamente están todos juntos. Mas a busca continua também por uma motivação pessoal. A falta da noiva do filho, Vitória, deixa o túnel ainda sombrio para ela, assim como para tantas outras mães e familiares. Tengo permiso de los padres que ya están muertos a llevarlos junto con Horacio y ojalá lo encuentren. A história que se constrói continua no TVE Repórter na próxima semana. Uma música de paz em tempo de guerra. A mais sangrenta ditadura cívico-militar das Américas fez desaparecer uma geração inteira de argentinos. Aniquilamiento, muerte a todo el opositor. Assassinou mulheres grávidas depois de darem à luz para ficar com as crianças. Mas os filhos agora recuperam suas verdadeiras identidades. Agora eu sou Juan. Na próxima quarta-feira, às 10 da noite, no TVE Repórter, a Argentina não quer esquecer e busca justiça contra o terrorismo de Estado. El injusto no desea indiferencia.
Eduardo Epstein, militante político exilado. A categoria do morto não existia, né? Era desaparecido, né? Não é a mesma coisa, né? Estela de Carlotto, presidenta da Associação de las Abuelas, das avós da Praça de Maio. Lo peor ya me lo hicieron, matarme una hija. Juan Cabandier, neto número 77 com a identidade recuperada. Me empecé a hacer muchas preguntas acerca de mi origen, acerca de... No entendía bien por qué yo tenía un malestar tan grande. A memória e a história de uma geração projetam o futuro. Para contar como isso acontece, o TVE Repórter está em Buenos Aires, na Argentina. O país vizinho iniciou o processo de resgate da memória no ano do fim do último golpe militar, em 1983. Mas há 10 anos, derrubou a lei da anistia e promoveu a abertura dos arquivos da ditadura, que lá é chamada de terrorismo de Estado. La construcción de la memoria es un camino infinito, es como el horizonte, una mira para adelante y siempre queda más por hacer. O Brasil, com a Comissão da Verdade, está nesse processo de construção. Sem o seu conhecimento e sem a esperada e futura responsabilização dos autores imediatos dessas atrocidades, o país não conseguirá fechar essa cicatriz. O teatro passou de paixão a profissão. Foi em Porto Alegre que o argentino Néstor Monastério criou sua companhia teatral e passou a dirigir espetáculos premiados. No entanto, não foi o artista que se mudou de Buenos Aires para a capital gaúcha no final dos anos 70. O jovem trabalhador de uma empresa da alfândega argentina, aspirante a sindicalista, já era perseguido pela Tríplice A, a Aliança Anticomunista Argentina. O grupo parapolicial de extrema-direita, atuante no governo de Isabelita Perón, depois se juntou aos militares no golpe que derrubaria o governo. Com medo, Monastério, com a mulher grávida e já um filho, tinha até estratégia para driblar a chegada dos militares à sua casa. Então a gente deixava do lado da persiana uma faca bem afiada e aquelas coisas de gás para dedetizar, com fósforos. Se a polícia entrasse, a gente acendia aquilo, largava, cortava a correia e ficava do lado do pátio tentando fugir pela sacada. Assim que tu vivia. De 6 dirigentes grevistas, 3 desapareceram. O quarto fugiu para o desconhecido Rio Grande do Sul, no Brasil. E a fila chegou perto demais para ele. Chegou em casa e a número 5, que era a Silvia Migues, maravilhosa. Desculpa. Estava grávida, foi buscar, chamaram ela para pagamentos antigos e nunca mais. Nunca tinha chorado por isso. Otra gente se movían dentro del país hacia otras provincias, trataban de pasar desapercibidos, tomar otro trabajo, salir de sus circuitos habituales, o si no, se exilaban en el extranjero. Eduardo Epstein também passou pelo Brasil no caminho para a Espanha. Antes, a namorada chegou a ser presa pelos militares. Eram de um movimento estudantil. Ele decidiu deixar a capital argentina com a ajuda de um tio na clandestinidade de barco pelo Rio da Prata. Ele tinha muito medo, meu tio. E eu, a ponto tal que eu me lembro sempre, eu deixei a minha mala com ele, com a mala que eu trazia. Depois ele me contou que ele queimou a mala. A mala não tinha nada, estava vazia, mas ele queimou a mala. Bom, ele me deixou lá em Palermo, fiquei a noite aqui. No dia seguinte fui para o Porto, peguei um barco para Uruguai, para Colônia. E daí ônibus, autobus até Montevideo e aí um avião a São Paulo.
Muitos dos 200 mil exilados argentinos procuraram abrigo em países onde existia uma espécie de rede de proteção e também de denúncia. Foi assim com os argentinos, mas antes com os exilados dos golpes por toda a América Latina. Se fez necessário tirar argentinos, uruguaios, chilenos, trazê-los para o Brasil e daqui mandá-los para a Europa. Esta era uma questão. A outra questão, a necessidade de denunciar, de levar ao conhecimento público o que estava acontecendo, a tragédia que nós estávamos vivendo aqui. O mais importante era manter a informação do que estava acontecendo aqui, porque tinha muito bloqueio internacional, ninguém falava disso. O nome era Processo de Reorganização Nacional. Para chegar lá, o governo colocou em prática um sistema onde as forças da nação sequestraram e torturaram sem direito à defesa ou julgamento. 30 mil pessoas até hoje estão desaparecidas. O golpe militar de 24 de março de 1976 foi o 6º na Argentina no século recém-passado. Um ataque a movimentos sociais de base peronista que cresciam e se ramificavam. 3 juntas militares governaram o país até 1983. Entre as práticas de tortura, choques com picanas elétricas e fuzilamentos em centros clandestinos de detenção. Mas também os voos da morte. Os prisioneiros eram anestesiados e lançados vivos no Rio da Prata. E ainda a apropriação dos filhos das prisioneiras grávidas assassinadas depois de darem à luz. Poucos foram os presos políticos oficiais. Milhares foram os sequestrados em casa, na rua, no trabalho e que nunca mais apareceram. A socióloga argentina que viveu no Brasil e estuda esse fantasma social do desaparecido nas questões de memória, explica que a ditadura cívico-militar argentina foi política, econômica e social, mas também cultural. Aquele outro que não era desejado foi eliminado diretamente. Isso incluiu sistematicamente a desaparição das crianças, dos filhos também. Isso não aconteceu em outras partes da América Latina, não aconteceu no Brasil, por exemplo. E o número aqui foi muito grande, mas não somente dos desaparecidos 30 mil, que atingiu os operários, atingiu os estudantes, atingiu, por exemplo, as amas de casa, as donas de casa, aquelas mães que não conheciam a história e que foram atingidas. Foi qualitativo e foi quantitativo. Bem no meio da cidade, ao lado do comércio e das residências. Só em Buenos Aires já foram oficializados 6 centros clandestinos de detenção, tortura e extermínio. E outros 14 foram denunciados. Mas são muitos mais. No país foram mapeados pelo menos 500 locais. Às vezes, em uma casa que eles tomavam e acomodavam essa casa para ser um lugar onde as pessoas desapareciam, era tortura e tal. Alguns centros do exército, alguns centros de áreas da polícia. Havia grandes campos de concentração, como a antiga Escola de Mecânica da Armada, a ESMA, e também pequenas unidades, como o Centro Virrey Ceballos. Este lugar era un servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea. Nosotros creemos que era un lugar de paso, porque no había muchos detenidos a la vez, según los testimonios, y había gente, hay constancia de que gente estuvo aquí torturada y luego la llevaron a otros lados. Durante 20 anos depois do fim do golpe, a Argentina viveu momentos de avanço e também de estagnação nas políticas de memória e justiça. O primeiro presidente eleito determinou o julgamento de guerrilheiros e também das juntas militares, mas editou leis de anistia que impediram as sentenças e novos julgamentos. Na década de 90, também uma medida presidencial garantiu indulto aos militares. O que não aconteceu foi o retrocesso. A sociedade argentina não se calou. Durante muchos años en la Argentina estuvieron vigentes las leyes de impunidad. El Estado no se ocupó de recuperar estos lugares y lo hizo la gente, los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes, que hicieron denuncias aquí en la puerta, avisando a los vecinos que esto había sido un centro clandestino.
Mas os argentinos que lutam pelos direitos humanos não são maioria. O cantor Leon Gieco, um militante no meio artístico do país, até tentou uma entrevista discreta com a nossa equipe. Ele, que move multidões, tem uma música para ilustrar o envolvimento nas causas de memória e igualdade. El 1% quiere esto torcer. El 1% quiere esto torcer. El 9% tiene el poder. De lo que queda, el 50% solo come y el resto se muere sin saber por qué. ¿No? Es unas cifras que yo doy, por eso digo que el 1% de la población argentina es la que pelea realmente por los derechos humanos. 1% que faz a diferença. Mães, pais e parentes fazem ronda na Praça de Maio desde o golpe, buscando o último dos desaparecidos. Se não bastasse a perda dos filhos, elas também foram separadas de seus netos, que tiveram as identidades roubadas. Uma nova geração empunha agora a bandeira da verdade, da justiça e da memória. E também ex-exilados, sobreviventes, intelectuais, militantes, pesquisadores. No início, eles se dividiram. Las madres nacen en abril del 77, las abuelas nacemos en octubre del 77. Con los años fuimos viendo que teníamos que formar grupos específicos para determinada búsqueda. Mas a unidade sempre se mantém. Existiam internas políticas, porque não todos tinham a mesma ideologia, nem a mesma ideia, nem a mesma vontade. Então eles conseguiram se unir fortemente e isso fez uma luta a um longo prazo. 2003 foi um marco para as políticas de memória. Com elas, o fim das leis de impunidade e a volta dos julgamentos. A antiga ESMA se transforma no espaço da memória e dos direitos humanos. Pesquisadores e técnicos recolhem e restauram documentos históricos. Atos de governo que seguem a trajetória iniciada antes pelos movimentos de direitos humanos. Em busca de crianças, as avós da Praça de Maio não iam a prisões. Nosotros buscábamos sin saber, íbamos a estos lugares, que digo, orfelinatos, casas cunas, juzgados de menores, preguntando y viendo ya porque habían pasado unos añitos en los jardines de infantes, mirando a los chiquitos. Miguel Ángel D'Agostino, detido em um campo de concentração, vivia um paradoxo. Foi escolhido entre poucos e sobreviveu. Mas havia a desconfiança de uma sociedade machucada. ¿Por qué yo? ¿Por qué no el otro? Si el otro era menos que yo en la organización, si el otro era un simple vecino. Y diría que en algunos bolsones, en algunas regiones del país, aún la figura del sobreviviente es mirada con recelo, de poner toda la responsabilidad en cuanto al terrorismo de Estado simplemente en la delación bajo tortura de esas personas. Pois ele se aliou às avós, ajudava procurando famílias de militares com crianças, supostos apropriadores dos filhos tirados dos sequestrados políticos. Escondido en un auto esperando la salida de ese represor, apropiador de chicos, que iba al colegio, seguirlo de cerca hasta identificar el colegio y poder saber ya que esos chicos iban a tal colegio y que era un lugar más accesible para poder abordarlos o por lo menos obtener una foto. Es la forma que encontré de continuar con aquella persona que era antes del campo de concentración, ¿no? Es la manera personal que yo encontré de reencontrarme. 2 irmãos uruguaios foram os primeiros encontrados, abandonados em uma praça no Chile. A ajuda veio da Arquidiocese de São Paulo. Había una organización llamada Clamor, que lideraba Monseñor Arns, que era arzobispo de San Pablo, un excelente cura, un excelente hombre de la iglesia. Y de Chile llegó una información anónima a Clamor de que había 2 niños que habían sido adoptados raramente, extrañamente. Mais velhas, essas eram crianças conhecidas. En lo que siguió en esta historia, fuimos encontrando otros también cuya identidad era ya visible porque eran chiquitos secuestrados ya nacidos. Los más difíciles de encontrar son los que son la mayoría nacidos durante el cautiverio de la mamá, porque nunca los vimos. Hay abuelas que no saben si es niño o niña.
No campo de concentração da antiga ESMA, a regra era o translado para os voos da morte. De 5.000 detidos na área de cativeiro a Capucha, somente 200 teriam sobrevivido em 7 anos. As grávidas tinham mais tempo, só eram mortas depois de darem à luz. Até lá, sofriam da mesma forma. Eran torturadas como cualquiera en el sótano, con electricidad, con golpes, y eran colocadas en capucha, como cualquier secuestrado, hasta el 6º o 7º mes. Depois ganhavam local separado e acompanhamento médico, mas antes do parto, outra mentira. Os torturadores pediam que escrevessem uma carta, dizendo para quem queriam entregar a criança. Esa carta no tenía ningún valor, nadie se imaginaba que le iban a robar los niños. Era algo que no estaba en el imaginario de los militantes políticos. Y esos hijos se los daban a otros militares, también que había como una lista de pedido de niños. As mães desaparecidas, os filhos privados da própria identidade. O hoje vereador da cidade de Buenos Aires, Juan Cabandier, nasceu na ESMA, mas só descobriu isso quando tinha 25 anos de idade. En un momento de mi vida, cuando yo tenía 22, 23 años, me empecé a hacer muchas preguntas acerca de mi origen, acerca de... No entendía bien por qué yo tenía un malestar tan grande estando con esta familia, porque tenía depresiones, porque tenía angustias, y se me ocurrió pensar de que yo podía ser un hijo de padres desaparecidos. Para muitas famílias, a gravidez de suas filhas presas foi uma surpresa, revelada depois da ditadura, pela voz dos sobreviventes, que testemunharam a maternidade nos centros de detenção. Assim, mães que buscavam filhos passaram a procurar também por netos. E buscaram a igreja, organismos internacionais em diversos países. Encontraram nas próprias veias a resposta para juntar as famílias. A ciência possibilitou a criação de um Banco Nacional de Dados Genéticos. Sí, sirve la sangre de las abuelas. La sangre de la familia materna, de la familia paterna, procesada, puede después, si se encuentra el nieto, comparar y ver si incluyen, si son iguales, es el nieto. Campanhas na mídia incentivaram muitos jovens. Si naciste entre 1975. Até maio de 2013, as identidades de 108 netos foram recuperadas. Ainda faltam cerca de 400. Juan é o neto 77. Mi información genética era absolutamente compatible, 99,99%, con mis abuelos, con mis tíos. Por ende, gracias a ese estudio genético, se deduce que yo soy hijo de mis papás, de Alicia y Damián Cabandier. Entonces yo recuperé mi identidad hace 10 años. Hace 5 tuve un hijo. Y no solamente recuperé mi identidad yo, también mi hijo recuperó su identidad. Porque si no, mi hijo viviría en una mentira. La mayoría fueron robados por los asesinos de sus papás. Se los llevaron y los anotaron como hijos propios. Los criaron con la mentira, en algunos casos con cariño, en otros casos con mucho castigo, mucha tortura. Foi assim com o filho de Silvia Quintela, desaparecida, e Abel Madariaga, que voltou do exílio e se tornou um dos dirigentes da Associação de Avós da Praça de Mayo. Que lo maltrataron mucho la familia que lo tuvo, ¿no? Imagínate que el apropiador le disparaba en la cabeza a los 9 años con una pistola 9 milímetros, sin munición, obviamente, pero ¡pah! Le gatillaba. Y cuando él intentaba nadar, intentaba ahogarlo, le ha pegado físicamente. Entonces, es toda una historia muy terrible, ¿no? O vazio acabou. Abel teve certeza só no olhar, no momento em que encontrou Francisco. Y fue así, de natural. Nos pusimos a charlar y
Y después nos mirábamos los dos, ¿viste? Yo le miraba la mano a él, él me miraba la mano a mí. Después, ¿cómo las poníamos? No, y es una locura genética, que el tipo de letra es parecida. E agora, cada dia constrói a nova história. Es muy difícil recuperar 32 años y medio de una historia que no te dejaron tener, porque esto no es que te digan quién sos, te cambian el documento de identidad y está. Listo. No, el daño es... además ni Freud ni Lacan escribieron acerca de la apropiación de menores, ni la justicia tenía en el Código Penal delito de este tipo. Mas os apropriadores de crianças na Argentina estão sendo processados e julgados. Juan Cabandier, com apoio da irmã, filha biológica do apropriador, foi à justiça. El hombre, el que decía ser mi padre, la justicia lo condenó a 15 años de prisión y él está cumpliendo su condena en una cárcel. Yo fui, querellante también en la causa, es decir, impulsé la causa. Uno no puede hacer, una sociedad, un pueblo no puede hacerse el tonto con delitos tan graves. Identidade. Também para os desaparecidos, a genética e a antropologia forense estão ajudando a trazer a verdade e a justiça. La antropología forense hasta el día de hoy ha sido aplicada en 40 o 50 países del mundo que, al igual que la Argentina o que Brasil, tuvieron violencia política y cuando llega la democracia deciden investigar su pasado reciente. Stella encontrou Laura, Aide encontrou Horácio. Os restos mortais de 560 pessoas foram identificados pela equipe argentina de antropologia forense e voltaram para suas famílias. Que si yo no hubiese tenido sus restos y los comprobantes de todo lo que pasó, no podía haber llegado a la justicia y fueron condenados a perpetua. Pelo menos 1.200 esqueletos já foram encontrados em valas comuns de cemitérios ou de centros clandestinos de detenção e tortura. Mas há desafios. Las dificultades tienen que ver, por un lado, por la falta de lo que se llama datos antemortem, que es información sobre cómo era esta persona en vida desde el punto de vista biológico. Faltan muestras de sangre para nuestro banco de datos genéticos. Hoy en día tiene 9.000 muestras de sangre, pero faltan muchas más. Y también hay dificultades para recuperar material genético de los restos óseos, que en algunos casos tienen más de 25 o 30 años y el ADN se encuentra muy degradado. E a rede mais uma vez se cruza. A investigação de todos os lados ajuda a compor histórias ocultadas pelo terrorismo de Estado. Reconstruir cómo una persona desaparece hace 35 años, en qué circunstancias desaparece, cuál era su militancia política, a qué centro clandestino de detención fue trasladado y qué pasó luego que lo matan. Eso lo reconstruimos a través del análisis de documentos que produjo el Estado en esos años, así como testimonios de sobrevivientes, compañeros de militancia política y familiares. Eso nos permite construir una hipótesis de trabajo sobre dónde puede estar enterrada esa persona y comenzar el trabajo de exhumación. No Brasil, a Comissão Nacional da Verdade, amparada pelas comissões estaduais, como é o caso do Rio Grande do Sul, segue essa linha de reconstrução da história da ditadura. O trabalho feito a partir do livro Brasil Nunca Mais, da Comissão de Anistia, a Comissão de Morte e Desaparecidos, a Comissão Nacional da Verdade significa este passo adiante que os nossos irmãos latino-americanos já tinham dado. E a Argentina tem sido fonte para a troca de documentos, informações e saberes. Uma missão gaúcha da Assessoria de Relações Internacionais e do Memorial da Democracia e dos Direitos Humanos do Mercosul esteve no país vizinho. Existen pessoas que têm essa inquietação pessoal por sua história, por todo isto, mas a história fazemos entre todos, não? E então vai ser entre todos que nós vamos a ressignificar tudo o que aconteceu na época da ditadura. Aqui no Brasil está vigente a Lei da Anistia de 1979. Os relatórios finais das comissões, com prazo até meados de 2014, apuram e vão informar locais, circunstâncias, agentes e instituições do Estado que violaram os direitos humanos naquela época. O surgimento da Comissão da Verdade por decisão do governo nacional
eu vejo como uma coisa auspiciosa, porque mesmo com resultados desiguais e tal, eu acho que é o melhor momento na história recente do Brasil, onde esse tema passou a ter um mínimo de cidadania. Estamos também nós envolvidos num esforço de criar no Brasil políticas de memória e levar os responsáveis a responder por seus crimes perante a justiça, com amplo direito de defesa, aquilo que eles negaram às suas vítimas. As pessoas que sofreram estas marcas da tortura têm todo o direito a buscar ações judiciais, mas isso hoje não é possível diante da lei de anistia. Então, o futuro, a partir dos resultados da Comissão da Verdade, pertence à própria nação brasileira, já que ela é uma nação democrática. Pois na Argentina, a reconstrução da verdade, da memória e da justiça para seu povo também passa pela cultura. Este que foi um espaço de muerte se transforma em um espaço de vida, um espaço poblado de gente, em um espaço pero también de vida, porque también es un espacio vivo de creación artística, de debate, de reflexión. Entre os prédios restaurados na antiga ESMA está o Centro Cultural Haroldo Conte. Ali a arte expressa a memória da ditadura, como a instalação com um falcon, um símbolo entre os veículos de transporte de sequestrados. Mas não é só isso. El nuestro también es un centro de derechos humanos, porque no podemos hacer la memoria de las violaciones de los derechos humanos hace 30 o 40 años y olvidarnos de los problemas que aún subsisten. Refletir sobre o presente sem esquecer do passado. El arte es un acompañamiento, digamos, a la lucha popular. Os 14 hectares do Parque da Memória são povoados por arte feita para reflexão. Um concurso internacional escolheu 17 projetos e a cada ano mais uma escultura é viabilizada. Isso hace que também o parque seja um processo em construção permanente. Placas de sinalização aqui não orientam o trânsito, mas a memória. Peças, fragmentos mesclados com o rio, que de longe revelam um rosto para o desaparecido. A 70 metros da costa, a escultura do menino sequestrado tem sua imagem refletida no rio. Mas o principal ponto do parque são os 4 muros enormes, desenhados como se fossem um corte, uma ferida aberta. La idea de los organismos de derechos humanos que acercaron el proyecto a los legisladores era reunir en un monumento nacional todos los nombres de las personas desaparecidas, víctimas del terrorismo de Estado. São 30.000 placas de pedra, 10.000 nomes de desaparecidos com processos oficiais na justiça argentina já estão lá. Famílias inteiras desaparecidas, gente de todas as idades, algumas ainda no ventre de jovens grávidas. E todos assim, juntos, dão a dimensão do terrorismo de Estado que atingiu gerações na Argentina. Aquela falta de corpos que não foram velados precisam ser, de alguma maneira, concretizados. O Parque da Memória tem um simbolismo. Ele fica próximo ao Parque Aéreo da cidade e também ao Rio da Prata, locais de onde saíam e onde eram lançados os corpos das vítimas do terrorismo de Estado. Porém, esse local especificamente não foi um lugar de acontecimentos do horror da ditadura e talvez por isso se integre tão bem à cidade. Entonces nosotros queremos que vengan los niños, los jóvenes, las familias, aunque vengan a tomar mate o a tocar la guitarra, no van a poder no ver el monumento, no van a poder no ver el arte y preguntarse qué pasó en la Argentina. Uma cultura de memória se constrói em um país que busca justiça. En nuestro país nunca hubo ninguna acción de venganza ni de violencia por mano propia. Todas las organizaciones siempre lo que han recurrido es a la justicia. Processos em juizados comuns. Podríamos haber modificado las leyes y los estamos juzgando
con el Código Penal con que se juzga a cualquier ciudadano. E os crimes do terrorismo de Estado estão sendo condenados. Y estamos hasta ahora juzgando a los más importantes genocidas, pero también estamos empezando a juzgar a los civiles que entregaron gente, que hicieron matar gente, que robaron los bienes del país, están ya empezando a ser juzgados y condenados. Exemplo ou dever? No es que Argentina solamente intenta y establece una jurisprudencia o una legalidad para enjuiciar a los genocidas. La sociedad mundial, mediante tratados internacionales, brega para que los países juzguen a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Mas reescrever a história não é condenar os militares como indivíduos. Si nosotros decimos eran todos psicópatas, estamos ocultando la política. Uma política que acreditava ser necessário matar quem pensava diferente. Memória é entender esse processo. Si nosotros somos incapaces de cambiar la manera de pensar, eso no sirve para nada. O sea, el tema de la memoria no es acordarme de, ay, cómo me dolía la picana. Pasó, no me importa. El tema es, entendieron, transmitimos lo que pasó y realmente comprender va a impedir que vuelva a pasar. No hay que bajar los brazos. Tiene que estar la historia clara, escrita, porque si no, el riesgo es que esto sea como una historia inconclusa. Este es un país impredecible, ¿no? Argentina. Es un país donde pueden pasar cosas muy rápidas. Hay que tener cuidado, hay que seguir trabajando, hay que seguir componiendo canciones y hay que estar en contacto con la lucha, con toda la gente que lucha por los derechos humanos. Durante a ditadura, os militares censuraram a canção. Un coronel, un general, no sé quién, me dijo, usted no puede cantar una canción de paz en época de guerra. Mas os mesmos ditadores resgataram a música depois da Guerra das Malvinas, com função nacionalista. Um verso pede: se um só traidor tem mais poder do que um povo, que esse povo não se esqueça facilmente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir